Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou comentar aqui um pouquinho sobre a minha carteira de investimento e principalmente o que está fazendo com que a bolsa caia tanto nesse dia de hoje. E vocês vão ver, e aí eu vou aqui comentar com vocês um pouco do prejuízo que a minha carteira está dando. E aí eu quero mostrar para vocês algo extremamente importante quando você tem esse tipo de situação na bolsa de valores, que você não deve se assustar com a queda ali no seu patrimônio, mas sim você deve tomar atenção em todas as oportunidades que a bolsa te dá para que você mantenha posições ou para que você reforce posições em determinados ativos. E para tudo isso, eu vou comentar com vocês logo após a vinheta. Vamos para o vídeo. Indo aqui direto para o vídeo, eu quero trazer para vocês algo que muito me alegrou, que eu estou chegando aqui na meta já de quase 500 inscritos. Assim, eu não tenho palavras para descrever o quão feliz eu tô de alcançar essa meta. Há poucos vídeos atrás eu comentei que eu havia conseguido 200 inscritos e eu mais do que dobrei tudo isso, né? Então eu fico muito contente e a forma de agradecer a todos vocês que têm apoiado o canal é trazer mais vídeos aqui para vocês de uma forma educativa, de uma forma explicada e da melhor maneira que eu posso trazer para vocês. Eu sempre estudo bastante antes de trazer alguma informação aqui para vocês e é claro, eu gosto muito também de compartilhar aqui com vocês os comentários, eu sempre respondo, eu sempre tento trocar ideia. E se você gosta ainda mais desse conteúdo e quer bater um papo sobre investimentos, tem o meu Instagram também, o Método de Investimento. Você pode me seguir lá eu posto os vídeos quando eles saem, eu posto as notícias, eu posto diversas coisas e além do mais você pode ali no direct conversar comigo ou nas próprias publicações você pode também bater um papo. E sem mais delongas, eu trouxe aqui uma notícia, um resumo do que está acontecendo na bolsa hoje. Basicamente, nós temos aqui uma queda tanto lá fora quanto aqui, muito refletido pelo conflito lá que nós temos da guerra. Não só isso, nós temos aqui também na Ásia uma desaceleração econômica e as políticas do Covid-0. O que isso quer dizer? Lá fora, especialmente na China, nós temos ainda essa política de Covid-0, onde eles fazem ainda lockdowns, eles impedem algumas empresas até de funcionar por conta de determinados locais estarem com focos de Covid. E isso acaba desaquecendo a economia, faz com que o PIB da China acabe sendo revisado para baixo e algumas empresas, por não estarem funcionando, elas não importam algumas coisas. Então imagina você, uma determinado município, uma determinada cidade ali na China que é forte na construção civil, ela deixa de importar o minério de ferro aqui da Vale ou da Semin, enfim, diversas outras empresas também que exportam minério, e aí consequentemente a economia chinesa desaquecendo acaba também afetando aqui a economia brasileira e a bolsa sempre vai seguir esse mesmo ritmo de que quando algum ativo ele é prejudicado pela economia chinesa, ele acaba refletindo aqui. Além do mais, nós temos na Europa temores envolvendo um novo recorde inflacionário. E também em Nova York nós temos algumas questões representadas ali pelo Fed que estão gerando impactos na bolsa, tanto lá quanto aqui. E muito disso está ligado aos juros, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Eles nunca viram juros tão altos assim, faz anos e anos na história deles que eles não passam por isso. E a Europa ainda tem um forte agravante, que é a questão do gás, que nós já sabemos, toda a mídia já divulgou isso, que muito do gás ali da Europa e para aquecer as residências do inverno que está para acontecer, ele vem muito da Rússia e isso faz consequentemente com que algumas questões inflacionárias sejam atingidas, algumas outras questões como o próprio funcionamento e bem-estar das pessoas fique prejudicado e isso gera um temor gigantesco na bolsa, porque quando você tem de um lado a vida e de outro o dinheiro, as pessoas elas vão optar sempre ali pela vida e aí consequentemente se a pessoa tem uma reserva de emergência, tem um determinado ativo na bolsa de valores e ela precisa resgatar esse dinheiro para pagar talvez uma conta de gás que está muito alta ou para fazer alguma despesa médica que ela tiver que encarar ali na frente, ela vai tirar dinheiro da bolsa e isso acaba derrubando muitos ativos. Então todo esse temor global ele está sendo afetado por toda essa conjuntura e isso está refletindo na bolsa. Para vocês entenderem exatamente o que eu digo quando reflete na bolsa, eu vou trazer aqui o meu patrimônio. Aqui vocês vão perceber que eu estou com 10 mil reais negativos. E se você pegar de alguns vídeos atrás, eu estava ali numa média de mais ou menos 2.800, 3 mil reais negativos. Então, poxa André, você não fica muito preocupado que o seu patrimônio caiu quase 7 mil reais? É um baita de um dinheiro, você não fica com medo de que nunca mais recupere?
Efetivamente não fico com medo, por quê? Porque muitos dos ativos que eu tenho na minha carteira, eles são bastante resilientes. E alguns que eu tenho aqui, eu tenho apostas nele, claro, por exemplo, Via Varejo, tenho IRB também, que são apostas que eu faço dentro da Bolsa de Valores, mas eu tenho, claro, muitos ativos seguros. E aí, se nós pegarmos aqui, por exemplo, na minha lista de ações, vamos dar uma olhada aqui mais detida. Eu tenho IRB, que é, como eu disse, uma ação muito problemática, vamos dizer assim, reportou um prejuízo muito grande, fiz até um vídeo sobre isso. A Via Varejo também fiz um vídeo a respeito dela, e os dois eu vou deixar aqui no card para que você acompanhe se tiver interesse, e ela também reportou um prejuízo. Sanepar, que é uma empresa que eu vou desinvestir, mas que também, apesar de ter apresentado resultados interessantes, ela ainda tem alguns dilemas para tentar bater de frente ali, e tudo isso acaba batendo aqui na bolsa e as pessoas, por conta do temor externo e por conta de políticas internas também, estão um pouco temerosos de deixar o dinheiro na bolsa não sabendo o que vai acontecer com o próximo governo. E alguns outros aqui, por exemplo, Banco de Minas, Itaúsa, TRPL, são ações extremamente seguras, são ações que, a meu ver, estão muito descontadas na nossa bolsa de valores e as pessoas hoje estão acabando com os ativos, supondo que eles não são geradores de valor. O Banco BMG, eu acabei não fazendo um vídeo a esse respeito, mas como é uma ação que eu acompanho na minha carteira porque eu a tenho, ela deu um lucro nesse último trimestre de quase 60 milhões de reais, distribuiu mais de 10% de dividendos se nós pegarmos, por exemplo, essa cotação de hoje. Itaúsa fez a bonificação, ela deu também alguns dividendos, coisa pouca, mas acabou dando. TRPL provavelmente vai anunciar dividendos ali em dezembro. São empresas muito seguras e eu não tenho nenhum problema em mantê-las na minha carteira, com exceção da Itaúsa, que eu já comentei num vídeo que também vou deixar aqui no card para vocês, que eu, dentro da minha estratégia, pretendo me desfazer da Itaúsa porque ela deixou de ser uma empresa, para mim, boa pagadora de dividendos, uma empresa que eu consigo enxergar no longo prazo que ela vai trazer um resultado muito interessante para mim. Além disso, nós temos aqui os fundos imobiliários, que também, se nós vermos aqui, eles estão todos caindo hoje, não tem um que está no verde. Só que assim, eu olho, por exemplo, para a BLMG, que é o Blue Macau Renda Logística. Poxa, nós temos lá contratos de sim, vários anos, se eu não me engano, o prazo médio ali dos contratos é de 7, 8 anos ainda restando. Ele tem uma renda mensal praticamente garantida, porque os aluguéis estão sendo pagos de forma sensacional, as empresas têm um score de crédito muito bom e ela está pagando sempre 80 centavos por mês. E aqui nós temos um ativo descontado, e se formos pegar então quanto que ele está pagando por mês, dá mais de 1% de yield por mês. E se formos pegar aqui a cotação, olha, já esteve lá nos seus R$ 88 e hoje já caiu mais de R$ 10. Poxa, por que será que o mercado está batendo tanto nesse fundo imobiliário, sendo que ele tem motivos ótimos para se manter da maneira que ele está? Eu não enxergo nenhum motivo para a gente fugir dos fundos imobiliários como as pessoas estão fazendo. O único aqui que me preocupa que é o GGRC. Por que ele me preocupa? Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre a emissão de cotas que ele fez e hoje não está mais valendo a pena entrarmos nessa emissão. Por quê? Se pegarmos lá o vídeo, se eu não me engano, a emissão saía R$ 114,20 com mais 30 centavos que são os custos de emissão, que daria então R$ 114,50. Se pegarmos hoje a cotação que está abaixo do preço de emissão, não valeria a pena entrar, a não ser que você considere que lá na frente ainda possa se recuperar, mas existem várias pessoas que já comentaram sobre se vale ou não entrar numa subscrição. Eu fiz ali o meu pitaco, expliquei ali mais ou menos o que eu enxergo para esse fundo, e é um fundo que eu mantenho na minha carteira porque eu considero muito interessante. Conseguiu resolver as coisas ali com a Convolan, então foi um bom motivo para manter esse fundo imobiliário na minha carteira. E seguindo um pouquinho aqui, eu vou trazer para vocês o que está acontecendo na minha carteira. Vocês podem ver aqui na minha tela que basicamente meus fundos imobiliários eles estão bastante equilibrados. No entanto, o TRXF ele deu uma despontada. Por que disso? E aí nós vamos aqui na minha lista de fundos imobiliários. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu. Esse fundo ele fez uma subscrição de cotas novas e eu fiz a opção por pagar o máximo que eu podia de cotas. Ou seja, na primeira emissão, aqui que eles disseram na primeira parte, eu poderia fazer direito a 18 cotas desse fundo. Fui lá no dia 1, tinha dinheiro na minha corretora e gastei R$ 1.800 com esse fundo para eu poder fazer essa compra. Depois ele veio com as sobras, porque eles não conseguiram vender tudo que eles gostariam e eles vieram com sobras. E aí eu mais uma vez exerci 100% do meu direito e comprei outras 13 cotas. No final das contas eu comprei aqui 31 cotas desse fundo e ele acabou despontando porque aqui eu tenho um valor aplicado só nesse mês de R$ 3.200. Não fosse só isso, eu também fiz a compra de
algumas ações. Eu comprei aqui IRB, comprei aqui bastante ações dela, comprei R$ 300 dessa ação. Indo um pouquinho aqui também, eu fiz algumas outras compras, como Banco BMG. Eu tinha um troquinho ali na corretora, então eu acabei comprando só duas cotas, alguma coisa ali em torno de R$ 4,52, foi praticamente nada. Eu recebi aqui a bonificação da Itaúsa, e aqui, só para que você tenha a exata noção de como calcular. Você, para fins de imposto de renda, você diz que essas cotas adicionais que você recebeu, elas têm um preço lá de R$ 13. No entanto, quando você vai fazer o cálculo do seu preço médio, você coloca como zero o seu preço de compra. Por quê? Porque ele vai pegar a quantidade de cotas atuais que você tem em relação ao preço de compra de tudo aquilo que você efetivamente despendeu do seu bolso. Então, eu até então tinha gasto R$ 3.200 para comprar todas as minhas cotas. Só que meu preço médio, ele era maior, era de mais ou menos uns R$ 9,30, R$ 40. Com essas novas cotas, eu acabei diminuindo bastante o meu preço médio, só que eu não coloco aqui o valor de R$ 13. Por quê? Porque senão daria um valor muito maior que esse e não seria a forma correta de fazer o cálculo. E assim, basicamente o que vocês mais gostam de saber é quanto que eu recebi de dividendos neste mês. Neste mês eu recebi R$ 803 de dividendo, foi o meu recorde. Eu pensei que o mês passado tivesse sido melhor, mas esse, sem dúvida, bateu de longe. E por que eu tive esse resultado tão positivo? Meus fundos imobiliários me pagaram basicamente a mesma coisa que eles me pagam todo mês, eu não tive nenhuma surpresa, não tive nenhum problema com isso. No entanto, o que aconteceu foi que o Banco BMG me pagou aqui R$ 213 neste ano, porque basicamente ele paga só uma vez ao ano. Existe a possibilidade de no quarto trimestre ainda desse ano, eles me pagarem um pouquinho mais. Eles até colocaram no relatório ali desse trimestre que no próximo eles ainda podem pagar mais um pouquinho em forma de JCP, juros sobre capital próprio, porque existe uma questão tributária que eles gostariam ali de se beneficiar. Então pode ser que no próximo trimestre eles anunciam talvez mais 1 ou 2% de dividendo para fechar o ano de uma forma muito interessante. Só que, como vocês podem ver aqui embaixo, eu ocultei só para que a gente pudesse enxergar de uma forma um pouco mais aberta. As ações, elas não pagam dividendos de uma forma tão recorrente quanto os fundos imobiliários, e todos nós sabemos disso, mas o que eu quero dizer é que, assim, se você enxergar que existe a possibilidade de determinados meses você receber um pouquinho mais, é interessante que de antemão você já venha aportando. Então, por exemplo, eu sei que Banco BMG, ele sempre me paga no final do ano, porque no ano passado ele fez isso. Se pegarmos aqui, ele me pagou R$ 86 e agora ele me pagou 213. Então, quando chegavam 2, 3 meses antes, eu já ia aportando com um pouco mais de força. Ao invés de aportar de uma forma sempre igual entre todas as minhas ações, eu fazia um aporte um pouco mais pesado ali, sem fugir daquela minha estratégia de ter sempre um equilíbrio entre todas as minhas ações e fundos imobiliários, porque eu acredito que essa é a forma mais inteligente no meu patrimônio de fazer a diversificação e fazer o acúmulo de ações e de patrimônio. E, no geral, eu acredito que receber R$ 803 de dividendos para novembro foi algo muito pontual e interessante para mim. Por quê? Porque eu tive que fazer a subscrição das cotas do TRX, como eu comentei com vocês no vídeo. E aí o que acontece? Eu não ia conseguir, só com o dinheiro que eu aporto todo mês, fazer todo o pagamento. Só que aí, por sorte, todos os meus fundos imobiliários e o BMG me pagaram todos os dividendos no dia 16. E hoje, dia 17, foi o dia em que a subscrição do TRX ela veio para ser debitada na minha conta. E eu acabei dando sorte porque os fundos imobiliários, por mais que eles tenham a data certa para pagar, o BMG ele não é uma coisa que eu estava esperando. Eu estava esperando lá para dezembro. Então eu fiz um pedido um pouco menor de cotas. Só que depois que o BMG lançou o fato relevante dizendo que eles iam pagar e disseram qual que seria a data de crédito na minha conta, eu falei, poxa, eu posso fazer o pedido de todas as ações ali dentro, de todas as cotas que eu gostaria do fundo imobiliário. Aí eu fui lá, refiz o meu pedido e coloquei todas as cotas. E basicamente essa foi minha movimentação na carteira. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sempre trago aqui no canal a movimentação mensal que eu faço dentro da minha carteira de investimentos. Nesse mês eu não fiz nenhuma movimentação em relação às opções. Eu estou deixando a minha opção de Itaúsa vencer ali, se eu não me engano, no dia 16 de dezembro. E aí, a partir de então, eu vou efetivamente me desfazer dessa ação. Claro, não pretendo sair dela com prejuízo. Se for o caso, eu vou talvez aguardar um pouquinho mais, esperar para que ela volte pelo menos no meu 0 a 0 para não sair com prejuízo. E talvez na Sanepar eu acabe saindo mesmo com prejuízo que está lá dentro, porque é uma ação que eu não pretendo mais permanecer
investindo, porque ela não faz mais parte da minha ideia de investimento. Eu considero que existem outras empresas tão boas quanto ela que pagam dividendo ainda maior e que estão dando na bolsa de valores uma possibilidade de entrada muito interessante. E aí, para tudo isso, eu espero que você acompanhe aqui todos os vídeos que eu trago mensalmente, dizendo qual a minha estratégia de investimento, quanto que eu estou recebendo por mês e aquilo que eu gostaria de fazer. E se você quer compartilhar aqui como está a sua carteira de investimento, aquilo que você enxerga para o futuro das empresas, ou mesmo colocar aqui alguma reclamação que você tenha enxergado na bolsa de valores, que você não esteja feliz, ou mesmo trazer alguma questão positiva de alguns dividendos que você tenha recebido, de algum recorde que você tenha batido talvez de rendimentos nos seus fundos imobiliários, ou de juros sobre capital próprio, dividendo, deixa aqui um comentário para a gente sempre permanecer conversando, tá certo? Então, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!